Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Dando continuidade aqui na nossa série de aulas, eu irei fazer alguns comentários e deixar registrado aqui na plataforma do YouTube para vocês essa primeira aula sobre História do Brasil para o Enem. Legal? Vamos lá. Eu fiquei encarregado de trabalhar a partir do ano de 1822 até a Nova República, mais precisamente em 2018. Para realizar este trabalho e fornecer o embasamento necessário para a realização de uma boa prova que culminará na sua aprovação, eu entendo que é preciso estabelecer alguns conceitos iniciais, dentre eles todos aqueles que já foram ensinados na aula anterior, e além deles é preciso saber, o aluno Enem deve ter em mente que ele deve ter em mente a necessidade de estabelecer relações entre as respectivas esferas no mundo. A esfera global, a esfera local e a esfera regional. Global é o mundo todo, o mundo em si, os países. A esfera local é o nosso país, o nosso Brasil, e a esfera regional são os estados, né, o que a gente conhece por estados hoje em dia. Então, por que eu digo isso? Porque a partir desta relação é possível entender esse começo de desenvolvimento da nação brasileira e como ela veio a se tornar uma nação, como se deu o processo de independência e quais as implicações disso para o futuro, correto? Então, Napoleão Bonaparte, com o seu expansionismo e suas atividades militares, entendia como algo essencial para a sua empreitada ter o domínio da Inglaterra. Só que a Inglaterra era um país muito forte, não tinha como ele bater de frente ou como ele enfrentar o país de maneira aberta. Era preciso enfraquecê-la e, para isso, ele optou pela via comercial, ou seja, com o estabelecimento do bloqueio continental, países como Portugal se viram em uma sinuca de bico. Por quê? Se ele continua o comércio com a Inglaterra, iria ter graves problemas com Napoleão. Se eles cedem ao que Napoleão queria, eles perdem o comércio com a Inglaterra, o que também não é bom. Então, alguns conselheiros chegam para Dom João e estipulam algumas opções. Evidentemente, entre essas opções, todas são péssimas e a menos pior deve ser escolhida. Ou seja, Dom João decide transferir a sede do império para a colônia, literalmente, em uma comitiva com nobres, com pessoas influentes, com bibliotecas. Ele transfere, além das coisas materiais, instituições, ou seja,
com ele chegam aqui instituições culturais, instituições sociais, certo? Instituições econômicas, e assim essa vinda para a colônia faz com que a região da América Portuguesa tenha esses primeiros contatos com a modernização. Dizem alguns historiadores que, antes de morrer, Napoleão indicou que o único homem que havia enganado ele seria Dom João VI, ao fazer esta transferência, certo? Então, além disso, ele promove a abertura dos portos, onde o pacto colonial é quebrado e o Brasil poderá exercer livremente o seu comércio com outras nações, mais precisamente as nações amigas, certo? Agora basta escolher a nação e efetuar o comércio, diferentemente de como era antes, onde apenas Portugal detinha este privilégio. Com essa modernização, muitas coisas melhoram. Bancos, nós temos uma melhoria de vida das elites nativas, certo? Em 1815, Dom João eleva o Brasil colônia a Reino Unido, a Portugal e Algarves, ou seja, outro patamar no que diz respeito ao status político da região, até porque era fundamental este status por conta do Congresso de Viena, evento este realizado para definir os novos rumos dos países europeus após a queda de Napoleão, certo? E é também muito interessante notar que, mesmo depois do apaziguamento, não havia o menor interesse no retorno do monarca para Lisboa. As relações aqui estabelecidas foram bem sucedidas, eles se adaptaram ao local. Todo aquele conjunto que veio na transferência adaptou-se de maneira adequada. Entretanto, por motivos óbvios, muita gente não ficou satisfeita com isso. Então, em 1820, rompe a Revolução Liberal do Porto. Uma revolução onde ali burgueses, comerciantes, pessoas influentes de Lisboa exigem o retorno de Dom João, o retorno de Dom Pedro para a capital portuguesa, o estabelecimento de uma monarquia parlamentarista, diferentemente do que era, em oposição ao absolutismo, certo? Pelo status do Brasil, alguns deputados brasileiros foram enviados para Lisboa para deliberar e discutir o assunto. Essa deliberação, essa discussão não teve frutos exitosos do ponto de vista histórico e, após muita pressão, apenas Dom João voltou para Lisboa com a Carlota Joaquina. Dom Pedro por aqui ficou. Fato este que ficou conhecido como o Dia do Fico, onde, através de uma espécie de baixo-assinado, onde diversas autoridades,
em torno de 8.000 assinaturas, legitimaram o dia do fico e o futuro imperador pôde continuar por aqui. Vale também ressaltar que existiam diferenças nas elites nativas, em especial as elites de São Paulo, de Rio, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, com as elites do Grão-Pará e da região do Nordeste. As elites do Norte eram muito mais próximas de Lisboa, enquanto as elites do Sudeste e do Sul eram mais próximas com o futuro imperador. Então, essa turbulência, esse desgaste acabou criando um clima para que o processo de independência ganhasse respaldo e ganhasse consolidação. Dom Pedro era conhecido por ser, além da sua inteligência, era conhecido por ser um grande cavaleiro, certo? Então ele possuía recordes de distância entre Rio e São Paulo, certo? E em um desses momentos chega a ele duas cartas. A primeira carta escrita por sua esposa, Dona Leopoldina, e a segunda escrita por José Bonifácio, o grande articulador da independência e, para alguns, pai da independência, onde o conteúdo desta carta dizia que o momento era oportuno para realizar a independência, que não havia mais saída, que era agora ou agora. Legal? Então, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro rompe com Lisboa e declara a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822. Certo? Bem, para a próxima aula nós iremos continuar e fazer uma análise sobre o que foi o primeiro reinado. Espero que vocês aproveitem este conteúdo e, para os meus alunos, bons estudos. Valeu, pessoal!